Amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor, as crianças podem sair, em Romanos, capítulo 1, versículo 18, até o versículo 27. Romanos 18, 18 a 27. Texto bastante conhecido, um texto muito profundo, muito atual, contextual para as nossas vidas. Todos encontraram? Assim diz a Santa Palavra: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Palavra do Senhor aos nossos corações. Queridos, vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Peça que Deus fale ao teu coração, que ensine a tua vida nessa noite. Peça que Ele me use como instrumento transmissor, comunicador da palavra dEle. Então vamos ter um momento silencioso, onde você pode orar ao Deus dos céus nesse instante. Senhor nosso Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que pode nos incomodar, transformar, edificar e encorajar-nos a uma vida vivida para a glória do Senhor. E é o que nós queremos, Pai, com a Tua palavra. É o que nós pedimos para a Tua vida, porque a razão de ser da nossa vida é para glorificar o Senhor, é para viver de acordo com a Tua vontade. Por isso eu te louvo em nome de Jesus. Amém.
Meus amados, nós vivemos um tempo onde há uma tentativa de contextualizar a mensagem do Evangelho. E nessa tentativa de contextualizar o Evangelho, muitas coisas têm sido colocadas como Evangelho e que não é Evangelho. O liberalismo teológico de Kierkegaard, Bultmann e James, eles ameaçam essa compreensão bíblica da contextualização do Evangelho. E a apresentação, eles ameaçam com as suas ideias, com as suas teorias, porque na visão deles, a apresentação do Evangelho não muda, pois toda mudança cultural seria negativa. Também ameaça porque eles dizem que a apresentação do Evangelho não confronta, pois a verdade é individual e não dogmática. Nós não cremos assim. E também eles dizem que a apresentação do Evangelho não liberta, pois a liberdade proposta é apenas social. Então, quando a gente lê essa teologia liberal, a gente percebe que ela vai na contramão da vontade de Deus. Mas um contrapeso a essa teologia, a esse assunto, nós temos o Pacto de Lausanne, realizado em 1974. E eles reconhecem as diferenças culturais, linguísticas e interpretativas nas diversas raças, mas afirma que o Evangelho, quando ele é anunciado, ele é gerador de mudança, de libertação e de confrontação. Diz assim o Pacto de Lausanne: afirmamos que a cultura de um povo em parte é boa e em outra parte é má, devido à queda. Por isso, deve sempre ser julgada e provada pelas Escrituras, para que possa ser redimida e transformada para a glória de Deus. Então, o Pacto de Lausanne, ele vê que a cultura é boa e a cultura é má. Então, a palavra de Deus, ela vai sempre julgar e ela vai sempre provar a cultura e ela vai realizar, através da operação do Espírito, a confrontação, a mudança e a libertação que for necessária. Queridos, Bruce Nichols, ele também diz o seguinte, que o sincretismo religioso, ele é uma síntese entre a fé cristã e as outras religiões, e a mensagem bíblica é progressivamente substituída por pressuposições e dogmas não cristãos, e as expressões cristãs da vida religiosa, de adoração, do testemunho, da ética, conformam-se cada vez mais àquelas da parte não cristã do lado do diálogo. O que é que nós vemos aqui? É que esse sincretismo religioso ele tem acontecido quando muitas pessoas ou muitas igrejas tentam contextualizar a mensagem do Evangelho. E aí o que acontece? A adoração, o testemunho, a ética, no lugar de a cultura receptora, ou o povo receptor do Evangelho, ser mudado por ele, muitas vezes é o receptor da mensagem que acaba mudando a mensagem. Porque a tentativa de muitas evangelizações não é atingir o propósito soberano de Deus, mas é agradar o público que ouve esse Evangelho. Queridos, se nós cremos que o autor da palavra de Deus é Deus,
das Escrituras é Deus, se nós cremos que o poder de Deus para a salvação do homem, para todo aquele que crê, é de Deus, de acordo com o capítulo 1, versículo 16 de Romanos, se nós cremos que a justiça de Deus se revela no Evangelho, então o que é que nós precisamos? Nós precisamos comunicar essa verdade de maneira inteligível e aplicável, de tal maneira que o Evangelho confronte, que o Evangelho mude, que o Evangelho liberte pessoas. Porque senão não há razão de ser na pregação do Evangelho. Muitas vezes, nesse afã de nós parecermos simpáticos ao mundo, esquecemos que a mensagem bíblica confrontará culturas, mostrará o pecado e clamará por transformação através do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Por isso que, quando nós lemos um texto como esse, que hoje é um texto que é entendido como politicamente incorreto, nós não podemos olvidar, escusar de ler, entender e aplicar essa palavra de Deus ao nosso coração. Por isso eu quero meditar sobre esse tema, o Evangelho, as verdades do Evangelho para a sociedade contemporânea. O Evangelho ele é atual, o Evangelho ele é importante em todas as épocas da sociedade humana, e nós não podemos duvidar disso. E a primeira verdade que nós vemos aí, o Evangelho revela a verdade universal e supracultural. Deus é soberano e dono de toda a glória. Essa é uma verdade, querido, que fundamenta a proclamação do Evangelho. Deus é soberano, criador de todas as coisas, dono de todas as coisas, inclusive dono de toda a glória. Queridos, quando nós vemos muitas vezes o Evangelho chegando e diversas culturas, diversos povos que têm os seus deuses ou que têm personalidades que se colocam no lugar de Deus, nós precisamos primeiramente fundamentar a proclamação do Evangelho, apresentando um Deus que é soberano, um Deus que é criador, e isso nós vemos aí nos versículos 19 e no versículo 20 da palavra de Deus. Quando eu leio esse texto aqui, eu lembro quando o apóstolo prega a filósofos, lá naquele local onde tinha tantos deuses, mas tinha uma placa lá para que nenhum deus fosse esquecido, naquela multiplicidade de deuses, lá existia uma placa, o Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo procura mostrar ali, aqueles sábios, aqueles homens entendidos e aqueles religiosos ali, que havia um Deus verdadeiro, soberano, e que era esse Deus único, Senhor e Criador de todas as coisas. E aqui os versículos 19 e 20 mostra que Deus, Ele é, olha o que o texto diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. O que nós vemos aí é que Deus, Ele se revela, Ele se manifesta desde o princípio, através de quê? Da revelação geral.
através das obras da criação. E essa revelação aí, diz o texto, que Deus tem sido revelado desde o princípio, seu eterno poder, não só o seu poder através das obras da criação, mas diz também que ele revela a sua própria divindade. Os seus atributos visíveis e invisíveis são claramente percebidos através de todas as obras da criação. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aí? Que Deus é conhecido dos homens através das obras da criação. Quando o homem não se rende a Deus, não é por falta de conhecimento. O problema do homem, de acordo com esse texto, não é conhecimento, o problema do homem é moral. O problema do homem é estar com as costas viradas, voltadas para Deus. Olha o que o texto vai dizer aí no finalzinho do versículo 18. Ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Eu queria que você olhasse essa frase final, que detém a verdade pela injustiça. A palavra deter aí, a ideia é matar por afogamento. A ideia é o seguinte: os homens, tendo o conhecimento de Deus, sabendo da verdade, mas não tolerando a verdade, não suportando a verdade, é como se eles quisessem afogar. É como se eles quisessem matar. É como se eles quisessem que a palavra de Deus não fosse manifestada. Essa é a ideia. É o homem insurgindo contra Deus, é uma rebelião a despeito do conhecimento que esse homem tem, através somente das obras da criação. Sabe, muita gente fala assim: a pessoa peca porque por ignorância, ou a pessoa faz por ignorância, por falta de conhecimento. Mas o texto está dizendo aqui que o homem torna indesculpável diante de Deus. Agora presta atenção, nós temos duas coisas interessantes que Paulo está afirmando aqui. Primeiro, que a revelação de Deus é suficiente para que o homem conheça quem Deus é. A revelação que Deus faz de si mesmo é suficiente para que o homem conheça quem Deus é. Seus atributos visíveis, invisíveis, seu poder, a sua divindade, tudo. Segundo, ele está mostrando aqui que a revelação que Deus dá de si mesmo é suficiente para tornar o homem indesculpável diante da presença de Deus. Então não existe, fulano que está lá, o índio inocente, ou o pagão inocente, ou fulano de tal terra inocente. Não, perante a Bíblia diz ele que essas pessoas se tornam indesculpáveis. E é interessante também, queridos, que hoje, nós temos não só a revelação geral, nós temos a revelação especial. A revelação especial é a palavra de Deus. E a revelação especial, além da palavra de Deus escrita, nós temos a palavra de Deus encarnada, Cristo Jesus. E pasmem os irmãos, que muita gente continua em estado de rebelião contra Deus. Por quê? O problema é falta de conhecimento, é ignorância, ou o problema é uma rebeldia própria do coração humano? O que nós percebemos é que o homem pós-queda é um homem rebelde, é um homem revoltado, é um homem em estado de rebelião contra a pessoa de Deus. Por isso nós vemos aí a segunda verdade, que mostra justamente isso.
O Evangelho nos revela a rebelião consciente do homem contra Deus. O Evangelho nos revela a verdade da rebelião consciente do homem contra Deus. Isso você pode ver no versículo 21 até o versículo de número 23. Uma coisa que vai ficar clara aí, nesse texto, é que Paulo não acredita num homem bom. Ele não acredita que o homem nasce bom, ou que o homem seja bom, como muita gente acredita, como muitos pensadores acreditam, como muitos psicólogos, como muitos filósofos, que pensam que o homem é uma tábula rasa, que ele nasce como folha em branco, e então ele vai aprendendo as coisas, e a maldade no coração dele, ela vem da influência externa, do meio no qual ele está inserido. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar que a maldade que há no coração humano não é por causa da influência do meio, mas a maldade é exatamente um reflexo da maldade que está no seu coração. Se você ler o capítulo 3, você vai ver que a Bíblia vai dizer que não há homem justo, não há um sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem pratique a verdade. Diz a Bíblia que todos a uma se extraviaram e se tornaram inúteis. Quando nós lemos Salmos 51, versículo 5, vai dizer que nós fomos concebidos em pecado, e em pecado, nós nascemos, em iniquidade nós nascemos. Então, diante aqui da revelação que Deus dá de si mesmo, o que o homem faz? Deus se revela, Deus se manifesta, Deus se mostra, e nós vemos que o homem, apesar do conhecimento, olha o versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Tendo conhecimento de Deus, eles se rebelam contra Deus. Eles não glorificam a Deus, e eles não dão graças a Deus por aquilo que Ele faz. A ideia é que, mesmo apesar do homem tendo conhecimento de Deus, o homem não reconhece quem Deus é, e ele também não o agradece, não é grato por aquilo que ele faz, pelas obras que ele faz. O homem não reconhece quem Deus é. O homem, apesar do conhecimento que Deus se revela, Deus se mostra, ele não reconhece quem é, nem adora a Deus por aquilo que Ele é, e também não se prostra em culto, em homenagem, em gratidão por aquilo que Ele faz. E qual que é o resultado disso? Se esse homem, ele rejeita conscientemente a Deus, então o resultado é um comportamento inconsequente. Diz o texto aí que antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Qual que é o grande problema do homem? Quando você lê a história é a história do pensamento humano. O homem, ele começa a elaborar ideias, ele começa a criar novos valores, novos conceitos. Ele começa a criar novas filosofias, conceber outras coisas, conceber outras verdades, e assim ele vai afastando, como diz o apóstolo Paulo, ele vai afogando, ele vai tirando de lado, ele vai excluindo a verdade de Deus e invertendo essa verdade em mentira. E alguns hoje no mundo que nós vivemos chegam até a fazer brincadeira, que a Bíblia é uma palhaçada, e quem segue ela são verdadeiros palhaços.
É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que o homem se tornou nulo em seus próprios raciocínios. E qual que é a ideia que a gente tem hoje? A ideia que tem hoje é que o homem não precisa de Deus. Não precisa de Deus para explicar absolutamente nada. Muitos julgam que não é necessário Deus para explicar a criação, o universo, os fenômenos da natureza, enfim, não precisa de Deus para explicar nem o próprio homem. Diz o texto aí: obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Queridos, você já observou que uma ideia má leva o quê? A uma prática má. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa teologia, porque uma teologia ruim leva a uma conduta ruim, leva-nos a uma vivência oca, vazia. E o homem, quando ele não é dirigido pela verdade absoluta, inerrável, infalível de Deus, ele acaba sendo levado pelas suas elucubrações filosóficas, pelo seu mundo das ideias, e às vezes acaba se tornando nulos em seus próprios raciocínios. Por isso, queridos, que a verdade de Deus é a nossa única regra de conduta e a nossa única regra de fé. Olhe para mim aqui. Você que é pai de família, que está criando seus filhos, você que é mãe de família, que está criando seus filhos, você que é jovem, está na faculdade e está enfrentando o mundo das ideias, você que é adolescente, está para entrar nisso, eu quero dizer para você o seguinte: se a sua vida não se pautar na palavra de Deus como verdade para a sua vida, você pode acabar afastando a verdade de Deus e se tornar nulo nos seus raciocínios e, consequentemente, um louco na sua conduta. Olha o que o texto diz, vai mostrar justamente isso. Ele vai dizer assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o temor a Deus. Terceira coisa, queridos, o Evangelho revela a impiedade humana, seres culturalmente construtores de ídolos. Se você olhar, o Evangelho ele revela a impiedade, seres culturalmente construtores de ídolos. É comum ao homem caído gerar uma ideia de Deus que satisfaça quem? Os deuses criados são criados para satisfazer o próprio homem que o criou. Porque os deuses criados pelos homens são deuses manipuláveis, são deuses comandados, são deuses que estão ali para satisfazer as vontades daqueles que o criaram. Por isso que os versículos 23 até o versículo 25 vai mostrar isso. Olha o versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e... Sabe o que o homem fez? Ele abafa a verdade de Deus, deixa a verdade de Deus de lado, e ele constrói para si deuses. Primeiro ele constrói um Deus igual a ele. Não é isso que o texto está dizendo? Mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem incorruptível. Primeiro cria um homem igual ao homem. Mas quem cria ídolos fica satisfeito? Não. Depois de criar um ídolo igual ao homem, ele cria um ídolo igual a uma ave. E depois de criar o ídolo igual a uma ave, não satisfeito com o ídolo ou com o Deus igual a uma ave, então ele cria um Deus de 4 patas. Olha o que ele está dizendo.
bem como de quadrúpedes. E não satisfeito de criar um Deus de 4 patas, um quadrúpede, ele cria um Deus que rasteja sobre o seu próprio ventre, cria um Deus réptil. Os irmãos perceberam que quando o homem afasta da verdade de Deus, ele se torna nulo e louco em seus próprios raciocínios e constrói para si coisas absurdas. Por isso, queridos, que o homem, ele não é condenado por não conhecer a história bíblica. Ele é condenado pelo pecado, que faz com que ele esteja num estado de rebelião contínua contra a pessoa de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. Mas a quarta coisa, o Evangelho revela que a resposta de Deus à rebelião humana foi entregar o homem a si mesmo, às suas paixões infames. E eu quero ler com você, olha o versículo 3, 24. Por isso Deus os entregou, tais homens, a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Tem muita gente se gloriando pela imundícia da vida que leva. E ele se acha alguém que está fazendo alguma coisa assim que vá constranger o coração de Deus. E constrange mesmo, porque é pecado. Mas quando a gente olha o texto, na verdade é tudo ao contrário. A vida que ele está levando nada mais é do que o fato de que foi Deus que entregou ele a si mesmo para que ele vivesse a imundícia do seu coração. Queridos, o maior juízo de Deus sobre o homem é entregar o homem a ele mesmo. Você não... É claro que você pode imaginar. Eu ia falar assim, você não consegue imaginar a barbárie que um homem pode cometer, mas você consegue, eu consigo. Todos nós conseguimos imaginar o que um homem entregue a si mesmo consegue fazer. O homem consegue fazer coisas as mais bárbaras, coisas terríveis, e coisas que você não pode nem imaginar. E quando você olha, você vem e fala, mas isso é um absurdo. O texto diz, por isso Deus entregou o homem, tais homens, ele diz, a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus entrega o homem, e o homem passa a viver de acordo com o seu próprio, como a Bíblia diz que é o coração humano. O coração humano é desesperadamente corrupto. A Bíblia diz também lá em Gênesis 6, que é mau todo o desígnio do coração humano. A Bíblia chega a dizer que é podre todas as justiças humanas. Então, quando Deus entrega o homem a si mesmo, a ideia é essa: Deus se revela, mostra quem Ele é, e o homem caído, inapto para ir até Deus, rejeita esse Deus, porque ele, na sua condição de pecador, não tem como ele aceitar esse Deus. E então Deus o entrega. É como se fosse assim:
Você quer viver de acordo com o seu coração? Quer? Você quer viver para satisfazer os desejos da sua carne? Quer? Então eu vou entregar você aos seus desejos. E aí, meu querido, quando o homem está entregue aos seus desejos, a lama é o lugar mais propício para ele. Ele é capaz de fazer coisas mais podres na vida ética, moral, espiritual, qualquer coisa. O reflexo da nossa sociedade é um reflexo de uma sociedade entregada a si mesmo. E Deus, na sua bondade e misericórdia, ainda freia o mal. Ainda salga a sociedade através do Evangelho. Porque se não fora Deus iluminando o mundo com a igreja e o Evangelho, salgando o mundo com o Evangelho, a sociedade estaria muito pior do que está. Quando a gente vê aqui, olha onde o homem vai se meter. Pois eles mudaram a verdade de Deus, é versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro lado, contrário à sua natureza. Aqui está falando do lesbianismo. O homem entregue-se a si mesmo, ele vai para os pecados mais infames, de acordo com a palavra de Deus. A mulher muda o modo natural e começa a ter relações sexuais com as próprias mulheres. E ele diz aí no versículo 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição. Sabe o que Deus está dizendo? Que o homem está vivendo desse jeito, ele está recebendo no corpo dele a merecida punição pelo pecado dele. Tem muita gente que encontra na palavra de Deus princípios que favorecem o homossexualismo ou o lesbianismo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, eu vou só elencar algumas coisas só nesses versículos. A Bíblia chama a homossexualidade aqui de imundícia, versículo 24. A Bíblia chama a homossexualidade aqui de desonra, versículo 24. A Bíblia chama aqui a homossexualidade de paixão infame, verso 25. A Bíblia chama aqui a homossexualidade de alteração da criação de Deus, verso 26. A Bíblia chama aqui a homossexualidade de sensualidade, verso 27. A Bíblia chama aqui a homossexualidade de torpeza, verso 27. E a Bíblia chama aqui a homossexualidade de erro, verso 27. Qualquer coisa que passar disso, não vem da palavra de Deus. Vem de sufocamento da verdade para que ela não se manifeste. Mas não tem como essa verdade não se manifestar. A Bíblia diz que se a igreja calar, as próprias pedras clamarão. Hoje, quando nós vemos que é da nossa sociedade, então você pode falar assim, esse sermão não é politicamente correto. Porque isso agride? Não. O que nós estamos falando aqui é o compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta a uma vida reta diante dele. E a palavra nos mostra que determinados comportamentos eles não são aceitáveis. A questão da igreja hoje, frente à homossexualidade, não é a questão do homossexual em si. A igreja recebe aqui um homossexual com todo o carinho e respeito. Mas a igreja do Senhor Jesus não pode aceitar a homossexualidade, porque a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, não aceita. É o que diz o apóstolo Paulo.
Queridos, em último lugar, para encerrar nossa reflexão, o Evangelho afirma que o Deus soberano revela sua ira contra toda maldade e impiedade humana. Para concluir, eu quero mostrar justamente isso. Não há pecado que vai ficar impune. Não há vida longe de Deus que não terá consequência dessa vida longe de Deus. A Bíblia diz que um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus para dar conta do bem e do mal que nós tivermos feito no corpo. Olha o que diz o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que eu deixei o versículo 18 para o final? Porque eu acho que o versículo 18, ele sintetiza, ele resume a mensagem de todo o trecho que nós acabamos de ler. O que é impiedade? A impiedade é quando o homem rompe o seu relacionamento com Deus e com os valores de Deus. Nós poderíamos sintetizar a impiedade, a síntese da impiedade é a idolatria. É uma vida contra Deus, contra os valores de Deus. A impiedade diz respeito a todo tipo de relacionamento com Deus que esteja separado através da iniquidade, do pecado. A impiedade tem a ver com a relação do homem com Deus e da quebra dos valores, dos princípios com Deus. E o que tem a ver a perversidade? A perversidade é quando o homem rompe o seu relacionamento com o próximo e com os valores da vida humana. E é isso que nós vemos sintetizado nesse texto. É o homem que rompe o relacionamento com Deus e com os valores divinos, e é o homem que rompe o relacionamento com o próximo e com os valores da dignidade humana. E a Bíblia diz que Deus vai derramar a sua ira. Uma vez eu preguei a palavra e alguém depois riu de mim. Falou: você acredita nisso mesmo? Falei: acredito. Não só acredito, como empenho a minha vida na palavra. Queridos, a ira de Deus não é um capricho divino. A ira de Deus não é um desequilíbrio emocional da divindade. A ira de Deus não é um destemperamento da divindade. A ira de Deus é uma necessidade absoluta do seu caráter santo e justo. A ira de Deus sobre o pecado é uma necessidade absoluta do seu caráter santo e justo. Deus não pode deleitar no pecado. Deus não pode ter prazer no pecado. Deus não pode ter prazer naquilo que transgride a vontade e a lei dele. Porque a Bíblia diz que Deus é santo, 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 santo. O Evangelho de Jesus, ele é anunciado, sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Porque eu e você precisamos de Jesus. E se eu e você não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós continuaremos vivendo a vida de acordo com a nossa vontade. Nós estaremos vivendo entregue à nossa vida dissoluta. É por isso que aprove a Deus, na sua bondade e misericórdia, enviar o seu único Filho ao mundo, para que ele pudesse morrer como homem, para satisfazer a justiça de Deus, pois um homem havia pecado. Ele morreu
e lá na cruz ele verteu o seu sangue, e lá na cruz ele diz: tetelestai, está consumado. Eu paguei o preço do resgate dos pecadores. Queridos, a palavra de Deus fala do pecado, mas a palavra de Deus fala da misericórdia e do amor de Deus revelado em Cristo Jesus para perdoar o pecador. Eu pergunto: você tem o conhecimento de Deus? Nós temos o conhecimento de Deus. A revelação natural, a revelação especial, as Escrituras que estamos meditando nela, e a revelação também especial, o Cristo encarnado, que chegou a dizer: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Qual é a nossa atitude em relação ao conhecimento que temos acerca da verdade de Deus? De rebelião e de uma vida contrária à vontade de Deus, ou uma vida onde está sendo colocada diante de Deus, para ser vivida em santificação, para ser vivida em honra, para ser vivida em dignidade diante de Deus? Fique essa mensagem para o nosso coração nessa noite. Amém?